Oi, meu nome é Yasmin Lira, eu sou professora de teatro e esse é mais um vídeo para especialização em arte e educação intermediática da EMAC UFG. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre performances arte educativas intermediáticas. Então, só pra gente começar a pensar, eu acho que é preciso a gente se conscientizar de que todo professor é um performer, por natureza. Que o tempo todo nós estamos performatizando. E o que seria performatizar? Performance é um termo que tem uma amplitude muito grande de significados, dependendo do autor, dependendo da metodologia de análise. Então nós temos análise por parte das artes visuais, que é distinta dos estudos antropológicos, que é distinta daqueles estudos ritualísticos, que é distinta dos estudos do campo das artes cênicas, mas que a gente poderia definir, segundo Victor Turner, como a ação de passar ou de comunicar, de expressar um conteúdo da cultura por algum meio, seja por meio da fala, por meio do diálogo, por meio da dança, por meio do rito, por meio do teatro, por meio do canto. Então seria expressar alguma coisa da nossa cultura. Então, neste viés, o professor está sempre performatizando alguma coisa. A grande questão é, o professor está consciente das performances que ele está realizando dentro de sala de aula ou não? Será que ele está performatizando para desenvolver, junto com um grupo com a qual ele trabalha, uma consciência crítica acerca da cultura em que todos estão inseridos? Ou será que ele está performatizando para memorizar coisas dessa cultura de forma acrítica? Então, esse é um questionamento fundamental que a gente tem que fazer dentro da pedagogia crítica para a formação de cidadãos realmente conscientes do contexto em que eles vivem e que possam transformar-se autores dentro desse contexto. Partindo dessa perspectiva, eu sou professora de teatro e eu trabalho atualmente com educação infantil e com crianças até 12 anos. Então, eu vou falar sobre a performance arte educativa que eu venho desenvolvendo com uma turma de crianças da educação infantil que tem entre 4 e 5 anos de idade. Então, de que eu parti para poder desenvolver essa performance arte educativa intermediática? Eu sempre procuro partir de questionamentos que os meus alunos me trazem, ou se não de coisas que eu identifico que são necessidades dentro do contexto escolar e que se refletem na vida deles. Então, eu tinha observado ao longo das primeiras aulas, os primeiros contatos com essas crianças de 4 a 5 anos, dificuldades nas relações uns com os outros. Então, alguns deles eram a primeira vez que estavam frequentando uma escola, nesse modelo tradicional de aulas e tudo mais. Então, elas estavam tendo dificuldade na lida com crianças da mesma faixa etária. E muitas vezes, para chamar a atenção do professor, que estava dividida entre todos os alunos, elas usavam da agressão física para poder conseguir alguma atenção do professor, mesmo que seja negativa. Diante disso, eu comecei a falar para eles muito sobre respeito. Então, uma das crianças me questionou: professor, o que é respeito? Eu achei aquela pergunta fantástica. E eu falei, vamos começar a trabalhar com respeito. Já que surgiu a questão, já que surgiu a necessidade, eu tinha identificado ali o drama social que a gente precisava desenvolver. Tinha identificado o conflito que ia ir associado ainda a um questionamento de uma das crianças, né? Que refletiu em todas elas. A partir daí, eu comecei a conversar com eles, a partir de jogos e tudo mais, sobre as regras e sobre os combinados sociais. Então, foi a primeira vez que nós pudemos discutir sobre isso, e aí eu pude identificar uma percepção opressora por parte deles de que as únicas pessoas que criavam regras ou combinados eram as famílias ou aos professores, e que as crianças não tinham o direito de ser partícipes ou ser autoras de combinados que elas próprias deveriam seguir.
Então a primeira coisa que eu quebrei foi isso. E nós criamos coletivamente os combinados que eles achavam interessantes. Então nós criamos o combinado de cuidar do colega. E aí para cada um desses combinados, nós criamos também um movimento corporal associado a ele. Então o de fazer carinho é assim, o de não puxar o amigo era assim, o de pedir desculpa era assim, o de pedir por favor desta forma. E eles criaram um muito especial relacionado à dificuldade de uma das colegas, que tudo que ela via ela colocava na boca. Colocava o dedo, se encontrasse alguma coisa no chão, colocava na boca. Então um dos combinados ficou, esse era o movimento, e não colocar coisas na boca. A partir daí, eu comecei a desenvolver dramatizações com eles, primeiro de foco livre, de enredo narrativo livre. Então, a gente começava desenvolvendo personagens a partir de elementos cênicos, e aí outras coisas foram surgindo, como preconceitos em relação ao gênero, que é uma coisa que eu vou trabalhar posteriormente, e que está descrito na minha próxima atividade, do link desse site. E bem, começamos então a desenvolver dramatizações que envolvessem esses combinados. E eu sempre fazia um personagem que se opunha a essas regras. E aí, a partir dessas dramatizações, eles começaram a me trazer elementos da cultura midiática que eles participavam, como super-heróis, como vários personagens. E aí eu comecei a trazer as dramatizações desses personagens pra gente ressignificar dentro do contexto de sala de aula, pra gente trabalhar essa cultura aliada ao respeito dentro desses conteúdos que eles consomem em casa. E aí foi isso.